todos e todas. René Medrado, diretor-presidente do IBRAC. É muita satisfação receber hoje aqui a Lilian Marx, economista-chefe do CAD. Fabiana Tito vai fazer a apresentação. Nós estamos, Lilian, já retomando com plena força as atividades do IBRAC. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião, né, um webinar com uma reunião do Comitê de Concorrência com Economia, Instituições, Relações Institucionais e Regulação com a CEAI, então foi bastante interessante para falar de parque. E hoje nós temos novamente a sua presença, para nós é uma honra, sempre muito interessante as suas apresentações. Ano passado já tivemos uma que foi lá na Faculdade de Economia, na FEA, a Fabiana vai lembrar. Então, com isso, quero dar aqui as boas-vindas e passar a palavra à Fabiana. Obrigada, Renê. Bom dia, Lilian. Muito obrigada aí por novamente aceitar o nosso convite aqui do IBRAC para participar conosco aqui desse diálogo super importante junto ao CAD, junto ao DE, né, do Departamento Econômico. A gente sabe que vocês aí fazem um trabalho super importante. Estamos todos aqui ansiosos para saber um pouco aí da agenda de vocês para 2025, falar um pouco também das atividades aí que vocês tocaram em 2024. Então, acho que como o próprio René comentou, no passado fizemos lá na FEA, esse ano, né, a ideia aqui é a gente aproveitar o espaço online para que as pessoas consigam aqui também discutir e a gente trazer aí um bate-papo contigo ao longo da sua apresentação. Então, eu sigo contigo e a gente, depois na sequência, a gente fala um pouquinho aqui das atividades do Comitê de Economia também que estamos planejando para 2025. Novamente, obrigada. Obrigada, Fabiana, Renê. É um prazer estar aqui podendo trazer um pouquinho, né, das contribuições que o Departamento de Estudos Econômicos teve ali em 2024 e o que a gente está planejando para 2025. É sempre muito interessante, né, e um prazer estar conversando com vocês aí do IBRAC, participando de todos os eventos. Então, fico muito feliz de estar aqui no início do ano já fazendo esse evento. Eu vou compartilhar a minha tela, vamos ver se vai dar certo. Deu certo, Vocês sim. Deu certo aí? Bom, então, como a Fabiana comentou, né, a nossa ideia aqui hoje é trazer um pouquinho, né, do que foi feito em 2024 pelo DE, né, e o que a gente tem planejado para 2025. Só que eu sempre gosto de começar, né? Acho que lá a Fabiana vai lembrar, e até algumas pessoas ficaram surpresas com algumas informações que eu trouxe dessa parte aqui da estrutura do DE, né? Como que o DE atua. Então, eu vou trazer de novo aqui essas informações, né? Então, muitas pessoas acham que o Departamento de Estudos Econômicos só atua aqui no CAD elaborando notas técnicas, né? Nos atos de concentração, nas condutas anticompetitivas ou nos casos de advocacy, né? Que a gente tem tido ali também manifestações, além dos estudos temáticos, né, que a gente sempre publica. Então, a gente tem ali os documentos de trabalho, que são publicados anualmente, né, vários documentos, cadernos do CAD, né, mas tem um lado, né, que ele fica muito interno, que como o departamento é uma assessoria técnica, né, ali, tanto da SG quanto do tribunal, mas a gente também acaba assessorando outros órgãos, como, por exemplo, a Procuradoria Federal especializada aqui no CAD, né? Então, tem vários casos que a Procuradoria está trabalhando ali no Judiciário e você tem uma decisão acerca de elaboração de uma perícia econômica no caso, e aí o departamento sempre atua indicando, né, servidores para atuar como assistentes técnicos, né, para analisar esses documentos que as perícias econômicas estão apresentando lá, e ajudar também a própria procuradoria a entender e a formular ali melhor, né, a estratégia que eles vão assumir ali lidando com o caso no judiciário. E isso é um trabalho muito, assim,
digamos, não é confidencial em termos do conteúdo, mas é estratégico, né? Então acaba sendo confidencial e não é algo que a gente publica ou assina uma nota técnica, fica sempre como um documento preparatório, né, interno do CAD. A gente também tem outros subsídios, né? Como eu falei, o fato de ser uma assessoria técnica, não necessariamente tudo que a gente vai auxiliar vai resultar numa nota técnica, né? Então, às vezes, são questões muito pontuais de um caso, de um ato de concentração ou de uma conduta, que não tem uma necessidade de elaboração de uma nota técnica. Mas isso também acontece, né, em diferentes casos. Eu vou até trazer alguns exemplos aqui de casos do ano passado que foi feito, né? Que teve essa contribuição, mas que não teve necessariamente uma nota técnica. E também, né, o principal, quem atua. Então, a gente está falando aqui de tudo que o departamento fez em 2024 e pretende fazer em 2025, mas, na verdade, né, a gente tem várias carinhas ali, né, por trás da elaboração de todos esses documentos, né, de todos esses estudos. E a nossa estrutura não mudou, né? A última mudança que a gente teve foi em 2020, com a criação da Coordenação de Estudos de Mercado e Advocacia da Concorrência, mas a gente tem sempre, né, mantido um esforço de requisição de servidores, né? Ano passado mesmo a gente recebeu vários servidores novos, né? A gente recebeu, se eu não me engano, 5 servidores novos. A gente também tem, né, questões de rotatividade, porque os servidores também, né, são convidados para irem para outros órgãos, assumirem alguns desafios ali, até mesmo cargos, né, em outros órgãos, então a gente tem que lidar com essa rotatividade, por isso que a gente tem sempre feito, né, esse esforço de requisição de servidores, porque apesar da gente ter recebido 5 servidores, a gente tem um tempo ainda de treinamento, né, desses servidores para que eles realmente consigam atuar ali nos casos. A gente sempre quer, né, que o servidor chegue e consiga já pegar um caso e atuar diretamente. Mas nem sempre isso é possível, então você vai ter um período ali ainda de treinamento para que eles consigam lidar ali diretamente com o caso tranquilamente. Então, hoje a gente está com uma equipe considerando ali, né, apoio e também os estagiários de 30 pessoas aqui no DE, né? Ainda nas 3 coordenações, naquele formato que você já conhece aí, uma específica para atos de concentração, uma específica para estudo de condutas anticompetitivas e a de estudo de mercado e advocacia da concorrência. E claro, né, o apoio também é sempre constante ali da economista-chefe adjunta, que é a Tatiana, para lidar ali também, né, com todas essas coordenações, todas essas demandas que a gente tem ali em diferentes frentes aqui no departamento. E aí, falando um pouquinho de 2024, né? Eu trouxe aqui de maneira bem, assim, mais de dados, né? Ali de questões mais específicas. Coloquei aqui tanto o que seria essa assessoria formal, que são essas que resultam em notas técnicas, quanto também o que a gente começou a chamar de assessoria informal, né? E a gente percebeu, ano passado, que seria importante a gente ter uma maneira de guardar, né? E até mesmo de quantificar essas assessorias informais, porque como ela é informal, a gente não tinha literalmente uma nota técnica. E muitas vezes a gente traz como resultados, né, do departamento a quantidade de notas técnicas que foram assinadas, né, naquele ano, por assuntos. E aí a gente percebeu que a gente precisava ter uma maneira, né, de guardar isso e de ter o histórico do que foi feito, que foi apresentado, mesmo que não numa estrutura bonitinha de nota técnica, né? Então, vai ter casos que vai ser auxílios para elaboração, por exemplo, de mapas. Então, não tem por que eu fazer uma nota técnica para explicar, né, todo o caso, sendo que eu só estou apresentando ali uma visualização
de mapa para aquele caso, né? E a gente criou um procedimento que a gente coloca todas essas informações, só que elas ficam de acesso restrito, né, ao CAD aqui, né, especificamente ao DE, que é o que a gente chama de parecer. Então, a gente colocou meio que dois documentos diferentes, né, o nota técnica, que é realmente aquilo que vai para o público, né, que é a solicitação formal, mas esses pareceres, que é um tipo de arquivo ali que a gente tem no SEI, ficou para esse tipo de auxílio, né? Então, no caso de advocacy, por exemplo, a gente teve 6 notas técnicas, né? Mas a gente também teve esses pareceres, né? Que foram auxílios ali informais, né? Não foi o documento realmente que foi o final ali apresentado, e alguns casos de advocacy, né, que a gente tem muitos pedidos, por exemplo, do Ministério da Justiça, né, da assessoria parlamentar do Ministério da Justiça, de manifestação, que às vezes também não tem necessidade de elaborar uma nota técnica. Então, às vezes, eles encaminham um projeto de lei para a gente e fala, CAD, analisa se tem alguma questão concorrencial nesse projeto de lei. E às vezes não tem. Então, às vezes não tem nada específico, né, que teria ali de concorrência, ou às vezes tem, mas ele está literalmente citando e indicando a nossa lei, né, para que seja observado ali os preceitos da 12.529 de 2011. Então, nesses casos, a gente tem encaminhado normalmente ofícios, né, para o gabinete da presidência, indicando, né, que não há necessidade de elaboração de uma nota, mas que a análise foi feita e não teria nada ali específico em termos de concorrência. Acho que a Fabi está com... Pode ficar à vontade aí para ir Vou, comentando, viu? vou perguntar aqui, aproveitando sobre essa exposição de advocacy, né? Vocês até deixam lá no próprio site do CAD, tem lá de estudos econômicos advocacy. Eu lembro que, só me engano, até 2023 vocês tinham ali as notinhas disponibilizadas. 2024 elas não estão mais. Tem alguma razão? Vocês poderiam falar um pouquinho o que foram essas notas técnicas que foram produzidas? Que setores, quais tipos de atuações foram em 2024? Nossa, na verdade, assim, sendo bem, você falou da parte de advocacy, mas tem também as notas técnicas gerais, né? Ali no site. Claro que a gente não coloca todas, aí depende, né? Assim, havia uma seleção. O que aconteceu ano passado? Na verdade, foi um pouco de desatualização do site mesmo, né? Então, muitas notas você conseguiria acessar. Muitas não, né? As que estão públicas, você conseguia acessar diretamente ali no SEI, mas essa parte do site ficou realmente desatualizada, né? A gente até fez uma solicitação já para o pessoal para atualizar, indicando ali as notas que deveriam constar, né? E a parte de advocacy, já a gente tem uma questão que ano passado, né, a gente teve principalmente, né, várias discussões no sentido de o CAD ter um advocacy, digamos, mais institucional, né, porque muitas vezes é solicitado para o Departamento de Estudos Econômicos apresentar subsídios acerca de determinado tema, né, e, apesar do departamento ser, assim, o ponto central, digamos, dessas atividades de advocacia da concorrência, na verdade, né, uma atribuição do CAD como um todo, né? Então, você teve ali vários momentos de discussões no próprio conselho de como estruturar, né, um formato do advocacy ser realmente a manifestação ali do CAD em si, né? E não ter nenhum viés, digamos assim, de começarem a puxar para um lado ou puxar para o outro. Então, isso está em discussão ainda, a gente está vendo o formato mais adequado, né, de tornar o procedimento mais institucional, até porque o próprio departamento é uma assessoria técnica, mas a gente não tem o poder, né, de decisão. E aí, o que a gente estipulou, né, realmente, do ano passado para cá? Como esse procedimento ainda está sendo estruturado, a gente combinou que
como esses subsídios são apresentados para o gabinete da presidência, eles são documentos preparatórios, então, inicialmente, eles ficam sempre de acesso restrito ao CAD. E aí, o gabinete da presidência pode alterar, né, o grau de sigilo ali, a partir do momento que ele encaminha para fora. Então, por isso que também a gente não teve atualização nesse item lá de advocacy do site, né? Porque você tem vários documentos que ficam de acesso restrito por um período, e aí depois ele é encaminhado ou diretamente para o MJ, às vezes o MJ manda também com acesso restrito, então a gente continua tendo um nível ali de sigilo, apesar das informações que estão dentro da nota não serem informações sigilosas, como ele solicitou no formato de acesso restrito, a gente mantém, né, também a devolutiva no mesmo formato. Então, por exemplo, esses dois pareceres que estão aqui, que foram informais, a gente tem contribuições que foram feitas para as próprias manifestações que o CAD teve ali, tanto de regulação de plataformas digitais, né, quanto também ali de IA, né? Aí a gente teve também colaborações, por exemplo, a Fabiana perguntou os temas, né? Então a gente teve colaborações aqui em termos de projetos de leis de diferentes espécies, teve relacionada à aviação civil, a questões muito específicas, teve relacionado também à parte de questões ali de propriedade intelectual também, a gente teve colaboração aqui com a próprio MIDIC também, que foi solicitado uma análise ali sobre filas de IFAs, né, formato de divulgação de informações, né, da fila, que também eles mandaram para a gente ali no formato restrito e continuou, né? Então, e eles ainda estão analisando ali como realmente prosseguir ali. Então, tem diferentes temas, né? Mas a gente vai confirmar essas informações que já estão públicas e também vou pedir atualização do site, que aí fica mais fácil, né? Excelente. E a gente teve também, né, os eventos, que no caso de seminários de economia e defesa da concorrência, a gente teve 3 seminários ano passado. A gente teve esse Merger Control in Dynamic Economy, que foi um seminário com participação internacional, né? A gente teve um específico de um documento de trabalho que foi publicado também ano passado, que foi a análise do mercado relevante de vídeo sobre demanda. E a gente teve também um no final do ano, que foi o lançamento de um outro documento de trabalho, né, que foi uma inovação que a gente fez no documento de trabalho aqui, com participação tanto da equipe, né, do Departamento de Estudos Econômicos, mas também em colaboração com a equipe da Assessoria Internacional, sobre instituições internacionais com atuação em defesa da concorrência. E a gente teve outros que a gente faz para esse público interno, né, que é o que a gente chama de Observatório da Concorrência. E a gente fala público interno, mas pode ter também convidados ali específicos, principalmente órgãos do governo, que a gente tem acordo de cooperação técnica, né. A gente teve também participação em 3 audiências públicas, maioria aqui relacionada a questões de regulação de plataformas digitais e uso de inteligência artificial, né? Ou o que você precisaria de novas regulações específicas. E aqui a gente colocou infinitas, porque foi um grande número ali de participações em palestras, eventos e fóruns diversos, né? Inclusive aí o próprio seminário do IBRAC, né, o seminário IBRACão aí, que todo mundo sempre comenta e que a gente também está sempre participando e contribuindo. Em termos de atos de concentração, a gente teve notas técnicas em 3 ACs ano passado. O AC Nauf Trevo, né, que estava relacionado ao mercado de drywall, foi um deles. A gente teve também no Unimed FOB, que é relacionada a questões de plano de saúde e hospitais, né? Então, na Trevo teve muito uma discussão ali
de substituição entre os produtos, né? No caso da Unimed FOB, a gente teve mais uma análise ali relacionada a possível fechamento de mercado em diferentes segmentos, né? E no Oben Interfane, que foi um outro ato de concentração que envolvia o mercado de bopete, né? Que é um plástico, digamos assim, né? Também a gente teve uma análise, né? Bem detalhada junto com o gabinete do conselheiro Vitor, né? Também em termos de possibilidade ali de substituição dos produtos, né? E própria estrutura de mercado, em termos de você ter ali a questão de importação, se a importação deveria ser considerada, né, como parte ali do próprio mercado, ou se deveria ser, porque você tem uma segmentação específica, né, de distribuição e de produção, né? Então, esse caso foi muito interessante também, e tem uma nota técnica do departamento. E, no outro sentido que eu comentei, né, de colaboração interna, que não necessariamente resultou em nota técnica, a gente teve uma segunda análise, né, do Unimed FOB também ali, junto com o gabinete do conselheiro relator, né, mas o próprio caso também, ele acabou tendo ali, né, um pedido de desistência da operação ali, perdeu o objeto de análise, então, isso acabou ficando também como um documento apenas interno, né, do que foi feito aqui nas discussões, não foi tornado público nada relacionado a isso. E a gente tem também questões do AC Minerva Marfrig, o próprio conselheiro comentou ali no voto dele, né, e ele colocou os próprios mapas, então a gente teve um auxílio para a elaboração ali da própria estrutura de mercado em alguns cenários que ele gostaria de rodar, visualização gráfica mesmo, né? Então verificar onde estavam as unidades ali, né? E qual era o raio ali de atuação. Então, isso também foi feito de maneira informal, sem a elaboração de uma nota, mas foi também utilizado no próprio voto, do conselheiro relator. E a gente teve um outro caso também que a gente estava envolvido, com uma solicitação formal já do próprio gabinete do conselheiro relator, que era o caso de aviação civil IAG Europa, né? E também a gente teve um pedido, né, de desistência da operação global, né, e aí também teve a perda de objeto e nada do que foi feito ali, né, do que estava sendo feito de análise foi tornado público, né, até pelo fato da operação ter tido a desistência. No caso de condutas, a gente teve condutas ali, notas técnicas assinadas, num caso assim relativamente antigo, né, que é o de câmbio. A gente teve também um caso específico, que foi uma solicitação do gabinete do conselheiro, que foi um caso do PA de Miriri. E a gente teve também, mais para o final ali do ano, um caso de precificação ali, né, via um sistema de precificação, ou até mesmo algumas pessoas podem chamar ali de algoritmo de precificação, que era o caso da Aprix, também teve uma manifestação do departamento. E em termos dessa parte que eu comentei, né, do judiciário, a gente teve 9 assistências judiciais. Então, assim, apesar de ser algo que não é visto, né, publicamente, é algo que realmente demanda, né, bastante ali, né, do trabalho, e geralmente com prazo curto, porque o judiciário, ele coloca o prazo realmente curto, né, para as manifestações, então fazer a análise do relatório ali, da própria perícia elaborada, trazer as contribuições, é realmente algo que demanda ali uma atenção no momento, né, da equipe. Acho que tanto o Renê quanto o João estão com a Isso, mãozinha aí. eu tinha já anotado quando você falou a primeira vez, Lilian. Eu queria entender um pouquinho a mecânica, né? Porque a gente sabe que o CAD, em geral, ele não intervém nos processos das ações de responsabilidade
por dano concorrencial. Até por isso, a grande maioria das ações elas correm na Justiça Estadual e não na Federal, porque o CAD não é parte, né? Então, como que se dá o processo de uma consulta, porque você tem o perito judicial que é apontado pelo juiz, é, então em que capacidade o CAD tem participado, o DE tem participado desses casos, que são 9, um número bastante importante. Não, assim, Renê, na verdade, esses casos aqui que eu tô falando são casos que o CAD é parte. Então, são os casos que foram judicializados em termos de não concordam com a multa. Então, foram realmente casos em que os representados, né, após a decisão do CAD, leva aquilo para não concordo com a multa, o cálculo da multa não foi adequado, ou, na verdade, muitas vezes não concordo que eu fui condenado, né, não tem alguma questão específica. Então, são casos realmente que o CAD é parte, né? Então, por isso que a gente tem atuado. Especificamente nessa parte de reparação, o CAD realmente não tem se envolvido, assim, pelo menos do meu conhecimento é que não tem se envolvido. Então, aqui é muito questões assim, a multa estipulada é, é desproporcional, né? Então, eles questionam isso e trazem isso, e aí pedem para ter um perito ali para falar qual que seria a multa ou qual que é o problema ali em termos de proporcionalidade. Ou algumas vezes não concordam com a própria condenação, então vem falar que aquilo, por exemplo, uma coisa muito básica, assim, pra gente, mas que rola muito nesses casos, é falar que não concorda de ter sido condenado por cartel porque não tem efeito. Então, você tem que ir ali e trazer toda a discussão, né, o porquê que, no caso, né, não só brasileiro, mas em diversas outras jurisdições, casos de cartel não necessitam de uma comprovação de efeito para condenação. Então, tem toda um trabalho, né, que acaba sendo muito mais de defesa mesmo jurídica, mas muitas vezes trazem elementos ali quantitativos e principalmente perícias, né, que às vezes analisam questões de faturamento ou do próprio mercado relevante, que aí acaba tendo essa assistência, né, do departamento aqui, junto com a Procuradoria. Super claro, É, obrigado, Guilherme. bom dia, Lilian. A minha Bom pergunta é dia. só um complemento aqui. No meu tempo de DE, né, isso de assistência pericial acontecia, tipo assim, uma vez por ano, né, talvez, né, se acontecia, né. E eu tô vendo que são 9, né, que aconteceram aqui em 2024. Então, é algo que você tem visto, assim, que tem aumentado bastante? Vocês antecipam a ampliação desse tipo de inserção do DE no futuro? Como é que você imagina e Acho que você até antecipa isso? complementando essa pergunta do João, né? Acho que também na linha se tem surgido mais questionamentos, né, com relação, seja por conta das multas que vocês estão, tem mais questionamento nessa linha, é por isso que tem ampliado a atuação de vocês ali nessas assistências judiciais como parte? Como é que vocês têm observado esse movimento, tendo em vista um pouco esse comentário do João, né, de, poxa, era bem menos antes. Eu acho até que esse comentário do João, ele até me trouxe uma ideia, né, para a gente fazer um estudo ali, analisando, né, realmente o histórico, né, a gente tem tido, nesse caso, a gente tem uma atuação muito reativa, né, então a Procuradoria nos procura, né, e pede ali a solicitação, porque o judiciário realmente acabou falando, né, indicação ali solicitando indicação de assistentes técnicos, né, para o caso. Mas eu achei o ponto do João muito interessante, até mesmo para a gente buscar entender um pouco mais. Em termos da sua pergunta também, eu acho, Fabi, muito que a gente tem percebido são casos antigos, né? Como a gente sabe que essas questões no judiciário, elas levam ali, né, um tempo, né, para que realmente você tenha uma decisão. Então, é muito difícil, assim, a gente observar um caso recente, sabe? É muito discussões de casos antigos que estão ali no judiciário há algum tempo, que tem ali condenações na lei anterior ainda. Então, tem questionamentos da própria questão de qual a lei que deveria
ser enquadrado, né? Qual a base de cálculo, mas é difícil, né? Não que é difícil, assim, mas não é tão fácil de observar casos muito recentes. É mais casos antigos mesmo, né? Então, talvez também essa observação do João tenha um pouco a ver com isso, né? Como eram casos antigos, isso demora um tempo para a própria análise do judiciário, para a própria solicitação de perícia, e um tempo para a perícia apresentar, né, a análise dela, e aí depois a gente vê a análise da perícia. A gente também participa como assistente, formulando quesitos, né, para a perícia. Então, você tem ali, as partes apresentam sugestão de quesitos que a perícia vai responder, né? Então, isso realmente leva um tempo, né? Então, pode ser um pouco o que está por trás, né, disso, mas acho que é um ponto muito interessante, até mesmo para a gente buscar compreender, né, e ver, né, se teria uma necessidade de antecipação, né, como o João falou, né, de tentar trabalhar algo no sentido de antecipar. No momento, realmente é algo muito reativo, né, a gente participa, a gente está sempre ali, e muito próximo da procuradoria, né, nesse sentido. Por mais que você comentou que na parte de reparação D não tem nenhuma atuação, mas existe alguma discussão interna que vocês façam nessa linha, principalmente nesses casos que estão dentro aí nessas discussões de vocês? Ou vocês ficam de fato mais na discussão que está sendo colocada, poxa, não teve condenação, então vocês subsidiam ali com relação ao caso, ou mesmo, olha, a multa e tal, como que isso eventualmente surge nas discussões, ou poderiam surgir nas discussões em termos de reparação? Eu vou chegar um pouquinho lá no que a gente está planejando para Legal. 2025, Estou antecipando, então então. tenho algo um pouco relacionado, assim. Aí, só para a gente terminar, né, a questão de 2024, a gente teve ali, né, também questões, atividades envolvendo, né, o CAD nas universidades. A gente teve ali, né, eventos tanto no Sudeste quanto no Sul, né, e também no Centro-Oeste. Um dado que eu achei muito legal, assim, que a gente fez o levantamento, né, que a gente teve nessas edições do ano passado, a gente teve mais de 330 estudantes, né, participando, dos eventos. Então, como não é geralmente nada obrigatório, né, é difícil de você colocar uma obrigatoriedade para o estudante participar, então a gente considera que é um número relevante, né, das pessoas que estão interessadas e foram ali e participaram das palestras, né. E também tivemos as publicações, né, então a gente teve é, uma publicação do caderno de serviços portuários, que na verdade é uma edição de atualização, né? Então a gente teve o primeiro caderno em 2017 e a gente percebeu que é um mercado, né, que tem ali necessidade de atualização, né, em termos da como estaria a jurisprudência, os casos relacionados ao setor. Então a gente publicou esse caderno ano passado, e a gente teve também publicações de 4 documentos de trabalho, né? Um deles que já virou praticamente nossa rotina, né, anual, que é a publicação da mensuração de benefícios esperados da atuação do CAD, né, no ano anterior. Então, a gente também já está ali na parte de revisão final, né, já adiantando no de 2025, a revisão final do de 2024, né, para publicação. Mas a gente também teve outros documentos de temas diferentes, né? Como a gente teve aqui do uso de trustees, qual que foi a experiência brasileira e internacional. Isso foi fruto também de uma consultoria PNUD, né? Que foi ali, que resultou no próprio manual de trustees publicado ano passado. E a gente teve a publicação dessa relação ali, né, de como o Brasil se encontra em comparação a diferentes práticas internacionais. A gente teve também esse de análise de mercado relevante de vídeo sob demanda, né? E teve esse final aqui de instituições internacionais com atuação de defesa da concorrência. Também ficou um documento muito rico, né, com diferentes
instituições ali, né, que e de alguma maneira tem uma relação com concorrência. Claro que tem aquelas que o Brasil, né, e principalmente o CAD, tem uma relação mais próxima, né, mas também aqui trazendo outras que estão surgindo e que estão tendo uma atuação considerável. E a gente teve outros, né, documentos relacionados principalmente à participação do CAD em diferentes fóruns internacionais. Então, a gente teve documentos ali, né, que foram apresentados como contribuições do Brasil, né, para roundtables da OCDE, né, tanto a do meio do ano quanto aquela do final do ano. A gente teve também colaboração em alguns estudos dos BRICS, né? Que a gente teve até o BRICS Working Group on Digital Economy, que teve um evento no Rio de Janeiro ano passado. E a gente tem outras também, vários outros estudos que eles estão conduzindo, né? Tanto o BRICS quanto o Mercosul. O Mercosul a gente fez um curso, né? O CAD fez um curso ali para as autoridades. E aí você teve também participação de várias pessoas do CAD dando, né, as palestras nesse curso. Mas a gente tem algumas questões específicas de estudo, como estudos em energia renovável, né, no setor de energia renovável nos países dos BRICS. Então, a gente também tem atuado com essa colaboração ali com a Cíntia, né, respondendo questionários, levando insumos para as discussões que estão sendo realizadas aí nesses diferentes fóruns internacionais. E também a gente teve, né, esse da OCDE, que até vai continuar agora como não vai continuar literalmente o estudo, né, mas o tema por trás também virou um Special Project da ICN, que é esse relacionado ao mercado de food supply chain. Então, é algo que realmente está despertando, né, várias discussões internacionais, e é importante a gente levar, né, as experiências ali do Brasil relacionada ao tema. E aí a gente já entra para 2025, né? Acho que é a parte que realmente acaba tendo essa grande curiosidade também, né? E ver o que que a gente tem já planejado, o que que já está em elaboração. Tem algumas coisas que eu coloquei aqui que estão na fila, a gente não consegue colocar tudo para em elaboração ao mesmo tempo, mas a gente já faz um planejamento no sentido de conclui esse, então já entra aquele que está na fila, né? Principalmente em relação aos cadernos do CAD, né? Que a gente gosta de ter essa produção contínua. A gente sabe que demora, porque é uma análise ali, né, da jurisprudência. Quando o caderno é novo, principalmente, você tem que buscar casos lá de 94. Então, você vai olhar o SEI que foi digitalizado, os documentos que foram digitalizados, que não tem aquela busca automática. Então, isso realmente leva um tempo, né, para elaboração. Não é algo simples, vamos produzir um caderno e mês que vem a gente está com o caderno pronto, né? Então, a gente tem a busca interna, tem a parte de redação, tem a parte de revisão, né? Então, isso realmente leva um tempo. Então, a gente faz um planejamento ali, literalmente mais de médio e longo prazo, né? Em termos de caderno, a gente tem um caderno que está aqui já em fase, né, final para lançamento, que deve ser lançado aí nas próximas semanas, que é o caderno, e é um caderno novo, que é um caderno de fabricação de medicamentos para uso humano. Esse caderno, ele vai ser a 22ª, né, edição dos cadernos do CAD, e ele tem ali, né, um recorte da jurisprudência nesse sentido que eu comentei, né, então desde 1994 até, né, 31 de julho de 2024, então ainda assim, né, também tem que ter esse lag, né, porque uma hora você tem que fechar qual é o tempo seu de análise e os processos que você vai analisar para escrever aquele caderno. Então, apesar da gente lançar ele agora em 2025, eu não consigo literalmente trazer todos os casos, né, até janeiro, por exemplo, de 2025, senão a gente acabaria ficando com um trabalho, né, que fica quase que infinito. Vou ter que colocar mais um caso, que chegou mais um caso, vou ter que colocar mais um caso. Então, a gente literalmente define esse prazo para a redação. Esse, então, vai ser o primeiro caderno relacionado a esse tema.
a fabricação de medicamentos, né, no Brasil, ela é altamente regulada, né? Então, tanto do ponto de vista sanitário, até mesmo quanto econômico, e a gente tem uma atuação muito relevante da agência reguladora, né, da Anvisa, nessa parte de registro dos medicamentos, né, antes da comercialização, para garantir ali a segurança e eficácia dos produtos. Então, a gente aborda toda essa questão, né, inicialmente regulatória no caderno, e depois também traz algumas questões específicas que foram observadas, né, como no setor, como o uso crescente, né, de inteligência artificial, blockchain, manufatura aditiva, que são questões específicas que estão transformando a maneira que os medicamentos estão sendo desenvolvidos e produzidos, né? Acho que a Adriana também está com a mãozinha levantada. Oi, tudo bem, Lilian? Tudo Lilian, bem? parabéns parabéns à equipe pelo extenso trabalho, né? A gente imagina daqui de fora que deve ser orquestrar essa quantidade de produção é algo impressionante. Em relação a isso, minha pergunta é, né, é relacionada a se existe algum tipo de iniciativa ou se vocês têm algum tipo de planejamento de formar parcerias com universidades ou centros de pesquisa para fortalecer a produção técnica do DEE, né, que já é bastante extensa, né, mas a gente sabe das restrições de recursos e, enfim, vocês veem alguma avenida, né, de oportunidades, né, em formação de parcerias com centros acadêmicos no Brasil? Eu acho que há sim essa possibilidade, tá? Eu não descartaria, até pelo próprio projeto do CAD nas universidades, né? A gente tinha ali um planejamento inicial, né? Que era a primeira fase do projeto, que fez parte ali do nosso planejamento estratégico, né? Essa primeira fase, que era, né, de 2023 a 2024, a gente tinha metas ali relacionadas à quantidade de universidades nas macro-regiões brasileiras que a gente iria fazer as palestras, né? E assim, a gente ainda não definiu ali claramente, mas eu acho que esse era um primeiro passo para você se aproximar, literalmente, né, da universidade, dos pesquisadores, dos estudantes que têm interesse em pesquisar na área, né? Então, eu vejo, assim, como uma possibilidade para uma expansão, por exemplo, né, ou um passo adiante do CAD nas universidades, algum tipo de trabalho conjunto. Assim, eu não consigo, por exemplo, afirmar que seria pela elaboração de um caderno, algo do tipo, porque eu acho que a gente teria que trabalhar muito bem isso, porque a gente acaba utilizando, né, muito acesso aqui aos processos que tem ali apartados restritos e tudo, né? Então, como operacionalizar isso pode ser algo que leve um tempo, né? Até mesmo de autorizações, que a gente pode compartilhar ou não. Mas essa parte, principalmente de documentos de trabalho, eu acho que é muito possível, sabe? Assim, é de você ter. A gente já recebeu, principalmente nesses observatórios, estudantes de mestrado e doutorado que estão trabalhando dissertação ou tese relacionada e trazem ali, né, para a gente a apresentação e a gente comenta questões, é quase que uma pré-defesa, né? A gente faz ali um bate-papo e mostra, por que você não faz assim, sugestão, né? E isso poderia ser um encaminhamento posterior, né? Elaboração de um documento conjunto, né? Acho que não teria um impedimento em relação ao documento de trabalho, né? Agora, para essas outras produções, teria que ser analisado com mais detalhe, né? Isso seria até interessante, até para fomentar um pouco, né, dentro as discussões e o próprio estudo nas universidades, né? Acho que isso ajudaria até a fomentar as pesquisas, eventualmente, né? Sendo bem costurado ali. Interessante. Não, ótimo. E aí, só para trazer mais um panorama geral, né, do que a gente vai ter nesse caderno aí que está próximo de lançamento, né? A gente teve uma compilação de 320 atos de concentração relacionados
ao mercado, né, de fabricação de medicamentos para uso humano, que foram aqui analisados nesse período, né? Desses 320, a gente tem ali 288 que foram aprovados sem restrição, né? Mas a gente tem também ali 14 atos de concentração que tiveram, né, alguma imposição de unilateral, né, pelo CAD, ou assinatura de ACC, né, ou como tem casos antigos, né, até daquele TCD, né, que era um termo de compromisso de desempenho ali da lei anterior. Então, a gente traz, né, esses casos e principalmente essa compilação desses processos. A maioria ali, né, não a maioria, mas vários casos a gente traz questões relacionadas à definição do mercado relevante, né? Normalmente se utiliza nesse mercado o que a gente chama de anatômico, terapêutico, químico ali, que é a classificação, né, ATC dos medicamentos, e tem níveis ali também de classificação, né? E a gente teve também 16 processos, né, de condutas aqui que foram finalizados nesse período também, né? Então, 6 foram arquivados, ainda em fase de inquérito na SG, um foi arquivado como procedimento preparatório, 2 foram arquivados no julgamento do processo administrativo, né? Nesse mercado, você tem muitos processos relacionados a denúncias de show litigation, então tem uma questão ali bem específica relacionada a isso, e questões também controversas de proteção de patentes, né, também. E até mesmo ali questões de condenações e multas, né? Então, esse é um panorama geral aí do que está por vir nesse documento que a gente pretende lançar aí nas próximas semanas. E a nossa ideia é fazer um seminário de economia e defesa da concorrência, né, para o lançamento do documento e talvez ali com participações, né, de agentes ali de outros órgãos do governo, né, também. Em produção, né, a gente tem aqui outros cadernos, alguns são atualizações, que a gente tem percebido essa necessidade, né, constante de atualização. Então, por exemplo, educação superior já existe um caderno, né, mas a gente também, se eu não me engano, ele é de 2016, e aí a gente tem, né, trabalhado já na atualização dele. Tem um específico de setor petroquímico de segunda geração, né, que também seria um caderno novo, e um novo também, né, de ferrovias ali, que também nunca foi abordado, né, pelo CAD. Já na fila, né, assim, para elaboração, a gente tem tanto cadernos, né, que seriam novos, quanto atualizações. Eu acho que um novo que a gente percebeu, né, por várias demandas, até mesmo demandas internacionais, e pelo fato de ser um mercado que, apesar de ter muito sumário, né, os casos serem praticamente todos atos de concentração sumário, é o que representa uma grande quantidade de atos de concentração notificados ao CAD, que é o setor elétrico. Então, a gente percebeu que seria importante, né, a gente fazer um caderno, mesmo que não tenha tantos ordinários ou algo do tipo. Se eu não me engano, no levantamento inicial que a gente fez, tinha um ordinário, ou 2, assim, era um número pequeno, mas em termos de quantidade, né, de representatividade nos ACs analisados no CAD, esse é um setor muito representativo. Então, a gente viu que valeria a pena trabalhar com ele. E atualização também, né, de transporte aéreo, que a gente tem também várias discussões aí, né, recentes, que eu não preciso falar ali claramente, mas a gente tem muitas discussões ali, é um setor que está bem aquecido, né, em termos de discussões e que valeria uma atualização, até porque o que a gente percebeu é que esse caderno de transporte aéreo, isso é uma questão que o próprio departamento foi
assim, crescendo e se institucionalizando ao longo do tempo. Então, esse caderno, ele não segue o padrão dos últimos cadernos, a própria estrutura, né? Porque no início você tinha muito uma questão pessoal de quem escrevia o caderno, né? Quando começou a fazer esse tipo de produção aqui no departamento, você tinha aqueles servidores que pegavam o trabalho para fazer e tinham um formato, né? Um jeito específico, né? Para fazer ali a pesquisa. E aí, ao longo do tempo, a gente foi literalmente trazendo um padrão, né? Que ele é preenchido ali. Então, esse de transporte aéreo vai, apesar de ser uma atualização, ele vai ter uma necessidade de adaptação para o que foi feito anteriormente entrar também no padrão atual, né? Então, ele pode demorar um pouquinho, né? Apesar de ser uma atualização por conta dessa especificidade. E acho que o Lilian, Renê pode falar. isso. Eu estou vendo aqui, é interessante ver, né? Você tem aí três trabalhos em relação a transportes, então, portanto, ferrovia, transporte aéreo, transporte rodoviário. Ferrovias tem coisas muito antigas, discussões até de preço teto, mas fica lá para trás. É, e aí, meios de pagamento, obviamente, nos últimos anos tem sido muito discutido, mas me chamou um pouco a atenção petroquímico de segunda geração, já que fala de indústria de base, né? Uhum. Algo específico que levou a isso, casos envolvendo polímeros, envolvendo produtos aí, Isso, polietileno, polipropileno, é esse exato. tipo de coisa que tem causado É, necessidade de revisão? exato. O que que a gente percebeu, né? Por exemplo, nesse próprio caso que foi que a gente teve ano passado, que foi analisou um AC envolvendo o mercado de bopete, né? A gente ao fazer ali uma análise, né, para ver o que, que já tinha sido analisado pelo CAD, quais são os casos que já foram feitos, como é que era feita a análise do mercado relevante, se tinha aquela discussão ali se seria internacional, nacional, né? Então, a gente observou que seria também um mercado ali que seria interessante ter essa compilação no formato de um caderno, porque sempre tem uma operação envolvendo algo ali, né? Claro, cada um é um produto específico, né? É muito difícil ser o mesmo produto. Então, esse, por exemplo, era o bopete fino. Tipo, não era o bopete, né? Aí você ia ver lá, tinha as classificações específicas e tudo, mas a base, né, ali de análise, né, do petroquímico de segunda geração, como é que é o processo produtivo e tudo, como é que geralmente são as questões que envolvem também muita questão relacionada a antidumping, né? Então, como o DE acabou tendo também, né, na época a gente estava ali, né, que o CAD fazia parte do Accenture na Camex, né, então a gente tinha, e a gente ainda tem esse monitoramento, a gente ainda acompanha ali, né, essas movimentações de abertura de antidumping, então a gente viu que seria importante, né, trazer isso para um documento, né, público ali, que leve realmente todo esse compilado, né, para a sociedade ali como um todo. Mas não tem, assim, algo muito específico, sabe, Renê? É literalmente o que a gente observou ao longo do tempo, de diferentes casos que, querendo ou não, voltam para essa questão de petroquímico de segunda geração. Só aproveitando um pouco essa Perfeito. pergunta do Renê, Lilian, a relação, seja atualizações ou mesmo os próximos da lista dos cadernos, eles são muito baseados na base, né, de casos que vocês têm tido ali dentro do DE, né? É Não, isso ou não do tem mais DE, alguma outra não, do não do CAD, DE, do desculpa, CAD, isso. CAD. Uhum. É isso que vocês usam como priorização dos próximos da É, lista? Ou tem mais alguma outra coisa prioritária que são olha, colocadas assim, ali a para gente fim? também aceita sugestões, tá? Assim, sugestões são sempre bem-vindas, tá? Mas a gente sempre acaba discutindo ali com base nos casos que tem, porque a gente sabe que o caderno ele acaba sendo muito utilizado tanto para a sociedade, né? Ali os advogados, os próprios economistas ali, consultores que trabalham, mas também para nossa equipe. Então, assim, muitas vezes você vai ter em casos lá na SG, no parecer da SG, citando o caderno.
Então, a gente entende esse documento como um documento que acaba sendo uma compilação de fácil, né, acesso de casos, de precedentes, tanto para o público interno quanto para o público externo. Então, uma observação acaba sendo em relação aos casos que estão sendo mais comuns, né? Assim, os mercados que têm tido ali operações frequentemente, né, sendo analisadas pelo CAD. Mas se tem outros casos, né? Por exemplo, esse caso de setor elétrico. A gente percebeu essa questão, mas a gente não tem muita discussão em termos de ordinário. Então, a princípio, isso não estava levantando um pouco o nosso alerta, assim, podemos fazer um caderno sobre isso. Mas quando a gente foi instigado ali pelo grupo dos BRICS para fazer essa pesquisa em termos de energia renovável, a gente percebeu a quantidade de casos que a gente tinha no setor elétrico e que seria, assim, interessante você ter, né, um documento relacionado a isso. Então, não tem muito um padrão. Então, a gente vai discutindo, às vezes vem uma sugestão da SG, às vezes vem uma sugestão do conselho, né, da presidência, às vezes vem uma sugestão durante um evento sobre algum tema específico que comentam e a gente percebe que realmente valeria a pena fazer. Não tem muito, assim, mas é sempre algo que a gente percebe que seria produtivo, né? Seria utilizado ali, né? Tanto pelo público interno quanto pelo público externo. Perfeito. E aí a gente tem documentos de trabalho. Documento de trabalho, ele é uma publicação mais livre, né? Então a gente não consegue prever assim muito antes do que vai vir, a gente coloca aqueles que a gente já tem ali, né, planejado. Então esse de mensuração de benefícios da atuação do CAD em 2024, a gente já está ali em revisão para que a gente gosta de publicar ele o mais rápido possível. Claro que tem um lagzinho, porque a gente também tem que fechar para pegar todos os casos até o final do ano, né? Então é difícil de você publicar muito rápido. Mas a gente tem um estudo ali relacionado à margin squeeze também, que deve virar ali um documento de trabalho e deve ser publicado agora em 2025. E a gente tem um documento de trabalho de uma consultoria, que foi finalizada ano passado, de avaliação de impacto das decisões do Poder Judiciário e do CAD, né? Então, foi uma consultoria muito relacionada ao acordo de cooperação técnica que o CAD fez, né? Que está vigente com o STF ano passado. E aí isso deve também, né, trazer um documento de trabalho, mas a gente também tem planejados no planejamento outros documentos, mas que pode, a gente ainda não tem ali muito claro, né, então por isso que eu só trouxe esses três aqui, mas tem chance ali de ter vários outros, né. Deixa eu aproveitar e perguntar sobre esses dois últimos documentos de trabalho, principalmente esse das decisões do Poder Judiciário. Isso seria algum tipo de, dada a colaboração ali com o STF, junto com o Guilherme, a ideia é trazer qual o formato que esse documento de trabalho pretende Esse, explorar, em termos esse, de impactos esse documento. econômicos, como é que ele... Isso, a ideia desse documento é porque nessa consultoria teve uma parte bem, não lembro exatamente, não sei se foram 2 ou 3 produtos, que foi muito específico à parte de metodologias, né? De Uhum, metodologias para você fazer essa análise de impacto, né, das decisões. É, então, a princípio, né, seria um foco mais ali em apresentação de metodologias e de casos, né, que poderia, e principalmente casos internacionais, tá, que foram aplicados. Não teve, assim, tá. uma análise específica, não nessa fase, né, porque acho que inicialmente a gente estava buscando o que precisa para fazer, né, realmente essa análise ali de impacto, né, mas alguns casos internacionais que foram utilizados, né, em que teve ali Ou tanta seja, mais uma relação. discussão metodológica e trazendo estudos de Isso. casos de fora, e nada ainda Brasil por hora, né? Não, ainda não, isso. A princípio, Uhum, não. uhum. Interessante.
E essa parte de margin squeeze seria também uma discussão mais teórica É ou mais de alguns teórica, casos? como que as outras autoridades, outras jurisdições ali também têm visto, né, casos específicos, alguns exemplos, mas seria mais uma discussão ali teórica mesmo. Quando estiverem prontos, chamaremos vocês novamente aqui para a gente discuti-los. É ótimo. A gente tem também, né, a gente lançou agora no início do ano 3 projetos de consultoria PNUD, né? Então, um específico para avaliação dos efeitos ali das ações de advocacia da concorrência. A gente tem percebido, né, que também é um tema muito importante, e próprio CDE, em vários fóruns que a gente vai, assim, comenta, você já tem ali, eu sei que vocês têm as atividades, né, de advocacia há algum tempo, mas você já tem alguma métrica, né, alguma maneira de mensurar os efeitos dessas atividades e tudo. E a gente chegou a ter, né, um documento de trabalho específico sobre isso, né, em 2023, se eu não me engano, que até trouxe, né, uma atuação da autoridade da Espanha relacionada a isso, mas a gente agora quer ver como que a gente implementa, né, aqui no CAD. Então, a gente abriu essa chamada para uma consultoria. A gente tem também uma consultoria específica para metodologia de gestão de dados, né, aqui do departamento, e uma de estudos relacionados à participação acionária, né, e controle comum ali, utilizando uma ideia de análise de redes, né, então também são discussões que já ocorrem no tribunal há algum tempo, né, então você tem ali muitas questões de controle comum, de participações minoritárias, de uma análise ali que deveria ser mais ampla, e aí a gente lançou também a chamada para essa consultoria. E os eventos que a gente pretende fazer, né, periodicamente, né, os observatórios e os seminários, mas também a gente não tem. A gente já fez um observatório esse ano, que foi até para o público ali do Pincard também, o pessoal participou com 2 palestrantes internacionais, né? A gente pretende fazer esse seminário de lançamento do caderno também, ainda não estou com a data, mas a gente sempre tem, né, esses planejamentos e divulgação ali no próprio site do CAD, no LinkedIn, Instagram, né, também que a gente tem tido uma participação ali sempre atual, né. E em termos de demandas, né? Porque aqui eu estou falando da produção, mas a gente tem os auxílios nos outros, nos casos mesmo finalísticos, né? Que tem ali de demanda tanto da SG quanto do tribunal. Então, a gente tem algumas demandas que já estão aqui no departamento, né? Então, a gente tem um estudo de eficiência de integração vertical de terminais portuários e armadores. A gente tem um específico de definição de mercado relevante para serviços portuários, foi uma demanda também ali da SG. Tem um estudo que veio na época por solicitação do tribunal sobre a precificação de combustíveis por refinarias para distribuidoras nos distintos estados da federação também. São casos que já estão bem adiantados aqui, tanto o primeiro quanto esse terceiro já estão bem adiantados aqui no departamento. A gente tem um estudo específico, né, no mercado de vale-benefícios também. A gente tem um estudo via colaboração ali com o próprio pessoal relacionado. Nossa, agora até fugiu o nome aqui do grupo, GIP, né? GIP, que é o grupo de propriedade intelectual sobre patentes essenciais, né? Então, que também está sendo coordenado aqui pelo departamento. E a gente tem, né, ali também, mas aí não necessariamente é uma demanda, né, específica, mas a gente tem observado que seria importante a gente avançar, né, mesmo que internamente, nessa questão de metodologias de quantificação de danos, né, então a gente tem, eu vou comentar ali um livro, né, que a gente estava trabalhando junto com o pessoal do IPEA, do FDD, da CEPAL,
já há algum tempo, né? Esse livro foi, acho que a Fabiana até conhece, participou ali também. Então a gente está ali esperando que esse livro finalmente saia, né? E você tem questões específicas ali, né, da parte, principalmente de detecção, né, mas ele vem como métodos quantitativos aplicados a cartéis e bid rigging, né? Então, você tem ali uma discussão, principalmente metodologias para detecção, mas você também tem discussão de outras metodologias, né, que podem ser utilizadas até mesmo para quantificação de danos, né? E aí a gente está com um planejamento de que esse livro finalmente saia. Estamos na expectativa, né? É. Deixa eu aproveitar essas demandas que você colocou aqui nesse slide, eles são os estudos internos que são demandados ali tanto para o tribunal quanto para a SG, ou eles também viram algum estudo temático de vocês dentro daquele guichezinho de estudo de mercado? Como é que esses itens estão distribuídos em termos de produção do DE? Ó, eles, assim, essas demandas que eu coloquei aqui são literalmente demandas que vieram tanto da superintendência ou do conselho, como demandas formais mesmo. Vem um despacho para o departamento fazer um estudo sobre isso. Como que a gente organiza aqui internamente? Depende do foco. Então, por exemplo, tem aqui a parte de eficiência de integração vertical, veio dentro de um inquérito, né? Então, isso está ali atrelado, vai sair uma nota técnica mesmo, né? Para dentro do processo. O mercado relevante de serviços portuários. A princípio, ele poderia ser um estudo temático mesmo, porque ele não está vinculado a nenhum processo específico, nenhum ato de concentração, nenhuma investigação, nenhum PA. Então, aí a gente poderia ver o formato, poderia ser uma nota técnica, poderia ser um documento de trabalho. Então, a gente tem uma flexibilidade, né, assim, na forma de publicidade que a gente vai trazer aquele estudo, né? Esse de precificação de combustíveis também foi uma demanda via despacho, né, ali, do conselho como uma decisão de um caso, de julgamento ali do tribunal. Então, a ideia é que, mesmo que isso vire futuramente um documento de trabalho, inicialmente a gente responda como uma nota técnica em termos formais dentro do processo. Então, existe a possibilidade, né, de uma nota técnica virar um documento depois, né, ou ficar ali apenas como nota técnica mesmo, né, respondendo à demanda. Esse de Vale Benefícios também é um IA. Então, a gente tem que trazer, né, quando concluir, ali uma nota técnica para os autos. Já esse de metodologia de quantificação de danos, não está relacionado a nenhum caso específico. Então, a nossa ideia é, dependendo ali depois, ver qual seria a melhor forma de publicidade, né, para esse estudo. O de patentes essenciais não está relacionado a um processo específico, mas é uma demanda ali do grupo, né? É provável que saia com uma nota técnica mesmo, e aí, inicialmente, até mesmo restrita para o grupo, e aí depois das discussões lá no grupo, aí vê a forma de publicização ali do documento, aí pode ser um documento de trabalho, pode ser um outro formato, né? Então, não existe uma regrinha assim, vai depender do contexto mesmo, né? E aí a gente tem as outras colaborações, a gente tem atos de concentração, né, também, que a gente está aqui sempre disponível, né, para atender a demandas específicas ou até mesmo acompanhar, tirar dúvidas pontuais ou fazer algum estudo mais profundo, né? No momento a gente não tem nenhuma solicitação formal de ato de concentração, né, no departamento. Participação em fóruns internacionais, né? A gente tem essa atuação como parte aqui nesse ICN Special Project de Competition Interventions in Food and Agriculture Markets, que está sendo coordenado ali pelo pessoal da África do Sul, né? Que é um pouco, eu falei, né? Parece um pouco a parte de food que a gente teve ali, de Food Supply Chain da OCDE, mas eles trazem ali questões mais específicas também, e na ICN, né, que eles estão discutindo. E
essa possibilidade, né, de colaboração de estudos conjuntos com diferentes órgãos, né? Então, a gente teve ano passado discussões com o próprio MIDIC, né, com dessa parte específica, com o próprio STF também, né? Então, a gente está sempre ali com possibilidades abertas, né, para desenvolvimento de algum estudo conjunto, ou até mesmo alguma colaboração, mesmo que rápida em questões específicas, né, sem ser um estudo de longo prazo ou algo do tipo, mas tem ali a possibilidade, a gente também vai fazer parte, né? Na última sessão foi anunciado ali a criação do GT, né, específico para revisar ali a Resolução 33, né, de 2022, então o departamento também vai ter ali integrantes específicos, né, para acompanhar essas discussões, né, que, querendo ou não, estão relacionadas a tudo, né, ou praticamente tudo ali, né, em termos de atos de concentração do CAD, e aí eu acho que, no geral, seriam esses os pontos que eu queria trazer ali para vocês, né? E também fico aí à disposição para esclarecer algum ponto. Lilian, uma Bom, última uma pergunta aqui. Você comentou sobre o STF. A gente sabe que nós temos o Guilherme Rezende lá como assessor econômico. Foi uma super novidade que o ministro Barroso levou. Então, ele está assessorando a presidência do STF, já com várias atuações, né? Eu acho que em algum momento foi mencionada a possibilidade de ter alguma ligação ou apoio ou que ficou conversado, o que está germinando aí de possível colaboração do DEE ali com o STF. Olha, realmente, assim, tanto que no próprio acordo de cooperação, se você verificar lá, a unidade, acho que foco, né, de ponto de apoio ali, pelo CAD é o próprio departamento, né? Então, a gente teve, né, inicialmente, essa contratação dessa consultoria, que estava totalmente relacionada ao acordo de cooperação. Então, toda a consultoria PNUD, né, ela, desenho da consultoria, desenho dos produtos esperados, era no sentido, né, de trazer insumos que serviriam tanto para o CAD quanto para o STF fazer as análises ali. Então, a gente teve uma relação muito próxima durante a execução de toda essa consultoria e agora, né, na elaboração desse documento de trabalho, a gente também está discutindo ali, né, junto com o Guilherme e o próprio consultor, né, na redação ali final do documento, qual vai ser o formato, o que vai ser apresentado. E a gente teve também algumas interações em casos específicos, mas é, de apresentação ali de subsídios, né? Então, foram questões que não são de acesso restrito, né? A gente não consegue ali literalmente compartilhar, mas um caso mais específico que precisava de trazer alguns elementos que a gente conseguia fazer essa análise mais rápida, né? Até porque a gente tem equipe e lá uma grande restrição é essa questão de equipe, né? É uma área nova que estão tentando ver se realmente consegue ter uma estrutura maior, né? Então, a gente trouxe já algumas colaborações nesse sentido, né? A equipe aqui, via o acordo de cooperação, apresentou subsídios de casos específicos lá. Na verdade, foi um caso mais específico até, por enquanto. Que, novamente, parabéns aí pelas atividades do DE. Eu queria fazer uma outra pergunta relacionada um pouco com a advocacy, né, a atividade de vocês, até linkando um pouco com o nosso evento de ontem, que a gente conversou com a SEAI sobre o parque. Existe algum tipo de inter-relação que vocês estão pensando diante, né, de uma revisão ali dos marcos regulatórios, das normas regulatórias que possam ter algum impacto concorrencial por meio do parque, que vocês estão pensando em ter ali alguma interlocução conjunta? Como que você acha que, eventualmente, o DE pode ou não pode ter aí algum tipo de atuação nessa frente, né, dado que estariam ali pensando na parte de advocacy, nos temas
SEAI passou por diversas mudanças, né, recentemente, mas desde o ano passado a gente teve uma reaproximação, né, digamos. Não que a gente tenha se afastado, mas a gente literalmente teve isso mais forte, né, de contato, de realização de reunião. O pessoal da CEAI, a nova equipe, né, quando formou ali tudo, a gente fez reunião conjunta, a gente tem um acordo de cooperação, né, a gente tem conversado bastante, até porque tem várias pessoas que estão lá hoje, que já atuaram no CAD, então isso também facilita, né, a nossa comunicação. Eles têm participado também com a gente de diferentes fóruns, né? Eles foram, por exemplo, mandaram representantes também no final do ano para a OCDE, né? Para participar ali, então foi junto com o CAD. Então, eu acho que tem sim grande chance da gente, caso seja necessário, né, ter ali uma atuação conjunta e próxima. E isso daí eu acho que a ideia é só realmente continuar, né, tendo essa proximidade. A gente tem, por exemplo, também outros casos de grupos de trabalho da OCDE que eles também acham interessante, eles têm conversado com a gente, já tem alguém do CAD participando desse grupo de trabalho, porque a princípio ficaria como Brasil, né? Assim, a OCDE você não vai falar pela instituição, você vai falar pelo país. Então, a gente tem feito essa interlocução e tem, assim, do meu ponto de vista, tem dado muito certo e tem sido algo muito tranquilo e que tem chance ali de gerar, né, só produtos ali cada vez melhores, né? Então, acho que tem grande chance, sim. Oi, Lilian, só uma última pergunta aqui, né? Da minha parte é a última. Amanhã vai ter audiência pública do CAD, né? A respeito dos ecossistemas digitais. Você poderia soprar aqui para a gente se o DEA vai ter algum tipo de inserção, vai ter algum tipo de trabalho nessa audiência? A gente vai participar Uhum. da audiência, né, como um todo ali. Em termos de trabalhos futuros, a gente ainda está ali alinhando, né, internamente como é que vai ser organizado, né? Mas o departamento vai estar presente, sim, vai estar acompanhando todas as discussões, e se for necessário também, né, alguma manifestação ou algo do tipo, a gente estará lá para fazer. Deixa eu aproveitar, tem umas perguntinhas aqui no nosso chat. O Lauro Celidônio, primeiro ele falou, excelente trabalho, parabéns aí para vocês. E ele fez um comentário aqui, o setor elétrico está passando por um momento crítico devido à superoferta, né, dos novos meios de produção versus transmissão e distribuição. Importante ter algum estudo para ajudar o Congresso e o Ministério. Tem algo nessa linha que vocês aí podem estar contribuindo nesse segmento? Eu acho que o que o Lauro está comentando é até relacionado a uma tomada de subsídios que teve no final do ano passado, assim, novembro, da ANEEL, eu acho. A gente teve até algumas, a gente tem acordo de cooperação com a ANEEL, né? A gente não apresentou contribuição ali na tomada de subsídios, né? Mas a nossa ideia tem esse diálogo muito próximo, né? Então, eu acho que tem chance de trazer algo nesse sentido para levar um conhecimento até mesmo, porque uma das questões até da tomada de subsídio é que eles traziam uma definição de mercado relevante, que não era bem a definição que tem sido utilizada pelo CAD nos atos de concentração que foram analisados, né, nesse mercado. Então, público, né, e trazer como que realmente é feita, né, tem sido feita a análise desse mercado em termos concorrenciais pelo CAD, já pode trazer ali elementos, né, para que entendam melhor o próprio mercado, né, e essas discussões que estão rolando em diferentes frentes, né, mas até na própria agência reguladora eu sei que teve isso no final do ano passado. Tem uma outra pergunta do Henrique aqui, o que será avaliado no caso do caderno de setor de aviação?
eu acho que a aviação não tem um caderno, né? Ou tem um caderno, Tem. Na tem um verdade, seria uma caderno também, atualização, porque a gente já teve um atualização. caderno de aviação civil, né? Que traz ali o histórico de operações que foram analisadas. Se eu não me engano, o caderno de aviação civil ele é de 2016 ou 2017. E aí a ideia seria trazer, né, a complementação nesse período. Então, entre 2017 e 2024, né, por exemplo, todas as operações de atos de concentração que o CAD analisou, quais são as novas discussões, teve mudança de regulamentação, a gente teve, por exemplo, mudanças que nesse período em relação à possibilidade de empresa estrangeira, teve algumas alterações ali na própria questão regulatória, né, nesse setor. Então, seria muita atualização do que a gente já teve de decisão. Então, não seria, assim, a princípio, nada relacionado a uma operação ou a uma pré-notificação de uma operação específica. É literalmente precedentes, o que já foi feito, e também em termos de conduta, né? Porque não é só ato de concentração, o caderno também passa ali por casos de conduta relacionados àquele setor, né? Então, se teve condenação de algum caso específico, a gente teve não é bem aviação civil, mas é relacionado, né? Que a gente teve cartel de lanchonetes ali, de aeroportos, né? Que foi um caso grande, condenado. A gente teve também questões de distribuição de combustível de aviação ali no aeroporto de Guarulhos, né? Um caso lá do QAV e tudo. Então, assim, são um compilado de casos relacionados ao setor, para você entender a dinâmica concorrencial do setor como um todo, né? O que o CAD já viu, mas não necessariamente algo relacionado a um caso específico. Esse caso não seria o lançamento desse caderno, não dá para saber se vai antes, esse ano ainda, antes, depois, eventualmente, da avaliação da fusão da Então, a Azul. grande questão desse caderno que eu comentei é o formato, né? Porque esse é um caderno que, se você literalmente, se você bater o olho nele, se você pegar ele lá no site e olhar ele, comparar ele com o caderno, com os últimos cadernos que a gente publicou, ele tem um formato muito diferente, tanto na própria estrutura. Então, não seria só acrescentar os casos, sabe? Porque a gente quer deixar os cadernos na mesma estrutura. Então, tem um trabalho, né, inicial que vai demandar ali, né, um tempo de trabalho para fazer essa migração da estrutura. Então, infelizmente, eu não consigo, assim, dizer, né, a data e se, ainda mais, assim, dependendo de coisas que também não estão na nossa alçada, saber quando vai acontecer, né? Então, não consigo ter uma previsão, mas está na nossa lista ali, sim, de documentos para serem atualizados, né, que são relevantes. E a última pergunta aqui do João Matheus da GO Associados é com relação se vocês têm alguma estimativa do número de casos de ACs e condutas nos quais devem atuar em 2025, eventualmente pensando no que vocês fizeram em 24, se tem aí um aumento ou uma diminuição aí de casos que vão estar atuação do DE. Então, a gente tem um pouco, um pouco diferente. Na verdade, a gente tem o que a gente chama, mas é um trabalho muito administrativo, que a gente tem que fazer, isso já tem algum tempo, que a gente faz uma estimativa de atos de concentração notificados, né, por ano, que é uma previsão que a gente tem que dar de receita pro planejamento. Então, é um trabalho ali administrativo, né, que a gente tem, que a gente faz essa nota, mas ela fica literalmente interna, mas não necessariamente em relação ao que o DE vai atuar, né? Então, a gente não tem nem separação em termos de casos ordinários ou casos sumários, não, é quantitativo mesmo, com base, né, nos casos anteriores ali, tem toda a metodologia que foi feita aqui no DE e tem sido utilizada ao longo desses anos para fazer essa previsão ali, né, para questões até mesmo orçamentárias. Mas também a gente não tem nada de conduta relacionada a isso, né, porque não tem questão orçamentária específica de conduta. Então, Perfeito.
A gente tem esse tipo de estudo, mas em termos de casos que a gente vai ter atuação, é muito assim, você vai percebendo os casos que estão em discussão, casos que têm chance ali de ser ordinário, que vai ter uma discussão mais aprofundada, e aí tem sim, já entra no nosso, digamos assim, radar, olha, a gente pode ser que a gente atue nesse caso. Então, a gente já começa a acompanhar, já começa a, algumas vezes, até mesmo ele ser convidado para as reuniões, tanto de pré-notificação, quanto talvez não participando de reunião com as partes externas, mas reuniões internas para discutir, olha, a gente viu isso, acho que seria interessante fazer isso, vocês têm alguma sugestão? A gente não sabe se vai ter uma demanda para o DE ainda, mas a gente gostaria de ouvir ali o que vocês têm, né, de subsídios ali para esse caso específico. Então, é algo que realmente é difícil de fazer uma estimação ali antes, né? Obrigada. A pergunta foi do José Matheus. Desculpa, errei o nome dele aqui. Mas acho que é isso. A gente queria agradecer, Lilian, pela apresentação aqui. Acho que, de fato, é muito trabalho sendo feito, tocado aí na agenda do DE. A gente sabe, né, é uma grande produção, além dos casos que vocês assessoram aí, tanto o SG quanto o tribunal. Então, a gente queria parabenizar vocês todos aí do departamento. Contaremos com vocês para as nossas próximas atividades aqui e Pode eventos do contar IBRAC. mesmo. Passo para o Renê aqui também para a gente poder fazer o encerramento aqui da nossa reunião de comitê de hoje também. Só reforçar o agradecimento e Lilian, parabéns por todo o trabalho. Ano passado a gente também teve justamente isso, né? Obviamente que você estava assumindo naquele momento e a gente vê que um ano depois você está absolutamente tranquila, serena e com muita, muita informação, acompanhando todos os temas muito de perto. Também, obviamente, a gente sabe que é resultado da equipe que tem trabalhado aí com muito afinco. Então, parabéns, muito obrigado e com certeza conte com os nossos próximos convites. Muito obrigada, viu, Renê? Podem contar comigo. Combinado. Obrigada, pessoal. Bom dia para todo Bom mundo. dia. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Bom dia, Parabéns. pessoal. Até mais.